Olá, retornando mais uma vez aqui com um conteúdo de valor. Hoje eu quero falar para você que está pretendendo iniciar o seu negócio ou para você que está pretendendo dar aí uma guinada. Eu sou Fred Bernardina e hoje o nosso tema a ser tratado aqui é como montar o seu escritório. Quando eu iniciei meus trabalhos com execução de obras, tem bastante tempo isso já, eu não tinha um escritório, mas eu coloquei na minha cabeça e ninguém tirava isso da minha cabeça, ninguém mudava a minha opinião. Eu precisava ter o meu espaço, precisava ter o meu canto para poder desenvolver o meu trabalho. E isso foi logo no começo mesmo. Eu já tinha ali um computador, tinha uma impressora, já tinha calculadora, tinha alguns programas. Quer dizer, em casa eu já começava a fazer alguma coisinha. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu precisava de um espaço, eu precisava me profissionalizar. E eu acabei forçando essa barra. Então, lá no início da minha carreira, que foi em 2011, eu já, mesmo sem poder financeiramente, eu não vou nem tentar falar que era uma aposta, para mim aquilo ali era tão importante que eu achava que se eu não tivesse um escritório, nada daquilo ia acontecer. Parecia que é como se eu não estivesse no mercado, como se eu não estivesse apto a realizar nenhum tipo de trabalho. Isso é o que passava aqui. Então eu aloquei um espaço no centro da cidade. Na época foi até meio que uma oportunidade, porque era uma kitnet num segundo andar de um prédiozinho e o valor ali era um valor bem mais assim abaixo do que se praticava para um escritório, de repente aí uns 50% mais ou menos menor, mas era um espaço bacana, um espaço novinho, tinha uma sala grande, ficou até legal, parecia até um escritório mesmo, tinha uma pequena cozinha, tinha um banheiro, e ali eu me instalei para estar iniciando meus trabalhos. E aí eu fiquei todo satisfeito, montei aquele escritório e falei, pronto, agora eu vou começar a minha carreira. Só que aí, no decorrer dos dias, eu comecei a sentir como que era a real. Qual é a realidade de uma pessoa que tem um escritório? Como que é a rotina, o cotidiano, como que funciona isso? Eu estava no início de carreira, eu ainda não tinha clientes. Por mais que eu divulgasse, tudo bem, a gente precisa divulgar muito quando está começando e também é uma coisa que a gente não pode parar nunca de divulgar o nosso trabalho, de fazer prospectos, né, de prospectar clientes, de colocar novos serviços, de querer aumentar ali a nossa gama de coisas que você oferece para aumentar a sua fatia de mercado, seu faturamento. Né? Isso aí a gente não para nunca. Mas eu estava apenas iniciando, eu não era conhecido, eu não tinha esse porte ainda. Então eu comecei a viver uma realidade que, se valeu para mim, pode ter certeza que isso vai valer para você também. Afinal de contas, eu sei que, salvo alguns casos, isso é rotineiro e acontece mesmo, vai acontecer na vida de todo mundo. Então existem custos ali que você vai ter que arcar, não tem jeito, é coisas que às vezes não estavam previsto ali no seu financeiro, mas não é porque você não previu que elas não vão acontecer, elas vão acontecer sim. Então, por exemplo, eu tinha um deslocamento da minha casa para esse escritório, então nada, eu gastava um bom tempo por dia para poder chegar lá, então eu tinha o deslocamento e aí já vai o tempo que você gasta, né, de um ponto para o outro, e tem o custo também com o transporte. Eu ia de carro, então você tem combustível. Aí para você na sua cidade, eu não sei se você vai de ônibus, se você vai de moto, se pode ir a pé, mas aí você vai se adequando à sua realidade. Então você tem esse tempo para chegar lá e chegando lá tem aquelas outras coisas fixas que você vai ter que arcar, né? Então você tem ali uma despesa que é um aluguel mensal, você tem que prestar atenção ali se você não vai ter de repente uma despesa ali com condomínio, e aí você tem despesa com água, com energia, com manutenções em geral que você precisa fazer e até com limpeza. Eu nem tinha me preocupado com isso no começo. Então vai o Fred ali no começo fazendo a limpeza do escritório. Então, dependendo aí de como você for, não sei se você vai precisar contratar uma pessoa também para fazer essa limpeza, fazer esses ajustes, e tudo é custo.
e você vai somando aquilo tudo e acaba tendo um valor de custo importante, que no meu caso foi uma facada, porque eu não tinha um orçamento destinado para aquilo ali. Eu não tinha clientes, eu não tinha um faturamento. Lógico que eu já estava trabalhando, eu já estava desempenhando alguns serviços, fazendo alguma obra, mas era muito pouco, era pouquíssimo, o mercado não estava aberto para mim ainda. Eu estava acabando de me lançar no mercado. Eu não tinha prospectos, eu não tinha dinamismo ainda, não estava pronto para fazer aquilo. Então esse custo começou a pesar, começou a apertar meu orçamento e eu vou te falar uma coisa, foi dolorido, hein? Foi dolorido porque eu fiquei 3 meses, só 3 meses. E nesses 3 meses que eu fiquei nesse escritório, improvisado, era uma kitnet que virou um escritório, eu aprendi muito. E esse aprendizado eu quero dividir com você hoje, para que de alguma forma você de repente não passe o que eu passei. Se passar, pelo menos tenta melhorar aquilo que eu errei. E se você já tem seu escritório, vai dar uma guinada, com certeza alguma coisa aqui de positivo você vai pegar, que vai te ajudar aí. Então foram 3 meses que eu tive um custo que foi de prejuízo. O que eu posso falar com vocês é que nesses 3 meses eu não aderi a novos serviços, não fechei mais negócios. Eu, pelo que eu vejo na minha avaliação, não tive nenhum tipo de crescimento. O que valeu de muito positivo para mim, muito positivo, isso aí eu fico satisfeito, porque foi um aprendizado, na dor, mas foi um aprendizado muito grande. Aquele dinheiro que eu coloquei ali fazia toda a diferença para mim. Eu não poderia ter colocado ali. Eu não podia mesmo, fez falta. Mas, em compensação, foi um aprendizado que eu tive, que eu fui vendo que dentro do nosso ramo de trabalho, a gente, assim como você vai construir uma casa, você vai colocando ali lajota sobre lajota, eu ia falar pedra sobre pedra, mas você vai construindo o seu caminho, como se você fosse fazendo uma escada, sabe? Todo dia você sobe um degrau, todo dia você sobe um degrau. Não tem como forçar a barra, as coisas precisam acontecer. Toda vez que você sobe um degrau, a sua perspectiva é que você continue subindo até chegar no topo. A gente nunca tem a perspectiva de descer. Então isso aí eu vivi. Não era o meu momento e eu acabei antecipando as coisas e ficou para mim foi o aprendizado. Com isso que eu estou te falando agora, eu não quero que a minha intenção não é que você fique com medo, que você se assuste. A minha intenção é que realmente você pegue essa experiência e consiga trazer para você de uma forma que seja positiva, que você veja isso tudo que eu vivi, o que eu passei, o que foi apertado, o que não me trouxe retorno. Eu sei que para algumas coisas me ajudou sim a organizar. Você chega em um local de trabalho, é muito bom. Você chega realmente no local de trabalho. Você cria rotinas. Mas para mim financeiramente não foi legal. E quando chega a hora que você decide voltar atrás, é uma decepção muito grande. Mas a minha intenção realmente, só reforçando, não é te colocar medo, mas é te alertar, é te mostrar assim, o que eu fiz e o que pode ser melhorado, para que você não passe as mesmas coisas e possa fazer diferente. Ter um escritório é muito bom, é muito importante. Com isso, olha, eu não tenho dúvida, sabe? Parece assim, não é só questão de você ter o espaço, de você de repente criar uma marca. Você começa na questão da sua organização como pessoa e no seu lado pessoal profissional, vai tudo junto. Porque pensa só de você levantar de manhã e ter um local para ir já é muito diferente. Principalmente quando você coloca a hora. Eu não sei que horário que você começa a trabalhar na sua região, mas aqui na minha cidade, na construção civil, a gente trabalha de 7 às 5 da tarde, salvo as sextas-feiras que a gente encerra às 4. Mas o escritório ele não precisa funcionar nesse horário. Ele vai funcionar
no horário comercial ou no horário que você sente que você tenha demanda, no horário que você acha que você vai conseguir atender melhor os seus clientes. Tem muita gente aí que trabalha com projetos que vai ver que de repente ele tem uma demanda de atendimento a partir das 18, que de repente é o momento que o prospecto dele, que o cliente dele sai do trabalho e pode ir até o seu escritório. Pode ser que você tenha uma demanda forte de 7 às 8 da manhã, porque o seu cliente entra no trabalho 8 horas, 8 e meia. Então pode ser que você tenha uma demanda maior no horário de almoço. Não sei, isso aí é você que vai avaliar e vai saber o que é melhor para você. Mas o interessante é que você vai criando uma rotina. Então você vai criando um horário para chegar, um horário de almoço mais fixo, um horário de saída. Tudo isso eu estou falando comparando ao momento que você trabalha em casa. Então, porque quando a gente está em casa ou está no nosso pequeno espaço, no nosso quarto, no closet, no quartinho da bagunça, o que for, na nossa casa a gente acaba muitas das vezes afrouxando um pouco ou se desorganizando, trabalhando demais e deixando de fazer outras coisas. Então, quando a gente tem nosso espaço fixo, físico, as coisas vão acontecendo com mais ordem. Então, você acaba colocando horário para atender, horário que você não vai atender, o horário de produção. Afinal de contas, tem vezes que você sai do seu escritório e retorna para casa e em casa, muitas das vezes, você nem tem ferramentas para continuar trabalhando. Então, você realmente encerra o seu expediente lá. E dentro do seu escritório você acaba tendo outras rotinas e algumas vezes até funcionários também, outras pessoas que prestam serviço para você, parceiros que estão ali também. Então você acaba tendo toda uma rotina de trabalho e te ajuda a organizar melhor os processos. Tanto que depois desses 3 meses, eu parei por aí quando eu estava contando a minha história, eu tive que retornar para casa. Eu retornei para lá. E aí não é que eu parei com o trabalho continua e ele continua até hoje. Hoje eu já tenho meu escritório. Mas eu tomei a decisão por conta de custo mesmo. O que estava acontecendo, aquilo não estava me trazendo um retorno financeiro. Então retornei para casa, parei de ter aquele gasto e comecei a me organizar novamente. E fui vendo o que eu precisava fazer para ter o meu escritório de verdade. Fui tentando avaliar, a entender melhor o mercado, as demandas, entender melhor de mim, aquilo que eu estava oferecendo, como eu estava me posicionando, para que realmente quando eu voltasse, eu pudesse ter realmente o meu espaço, mas dessa vez já consolidado, conquistado de uma vez por todas. E aí, de repente, você pode me perguntar, com tudo isso que eu estou dizendo, né? Fred, aí eu tenho medo de montar meu escritório. Eu não sei se eu vou conseguir arcar com esses custos. Eu não sei se eu vou aumentar o meu faturamento. Eu não sei como é que vai ser meu desempenho. Eu tenho medo de quebrar, tenho medo de me endividar. Cara, eu te falo o seguinte, uma coisa muito importante, medo é uma palavra muito pesada. E eu acredito muito que você não deve ter medo. Não deve ter medo, senão você não estava atuando na área de construção civil. A nossa área, sinto informar, mas não é para medrosos. Se você está aqui hoje atuando nesse ramo, não é por conta de medo. O que vai te faltar ali de repente são informações para que você tome as melhores decisões. Talvez é uma coisa que você ainda não tenha domínio, que você não conheça. Tem coisas ali, com certeza, que está te gerando dúvidas. Tem coisas ali que estão incertas. Você não está dando esse passo, muitas vezes, porque está faltando informação de verdade. Está faltando coisas ali consolidadas para você, ferramentas que te ajudem realmente a alavancar. E eu tenho certeza que quando isso for resolvido, você vai ficar mais leve para o seu crescimento. Para você começar seu escritório ou para você ampliar, para você trocar de lugar. São várias coisas que a gente precisa ir vencendo e para isso vai ter que pesquisar, tem que estudar. Desde quando a gente era criancinha, né, a professora falava, se tiver dúvida você levanta a mão, você me pergunta. E agora que a gente já está grande, já é profissional,
esse procedimento ele precisa continuar. Talvez você ainda não tenha a quem perguntar, mas a gente pesquisa, né? A gente vai atrás, a gente estuda. E quando essas dúvidas são sanadas, a gente dispara. Ter o seu escritório, uma coisa eu te falo importante, mais uma, ele não vai te garantir lotação. Não pensa como eu pensei lá no começo. Eu preciso montar esse escritório na marra e tal para eu trabalhar, porque senão eu não vou conseguir fazer. Não é por aí. Montar o seu escritório não te garante lotação. Ele não vai te garantir cliente. Quando a gente começa, é lá de baixo, é devagar. Você precisa construir sua carreira, precisa construir seu nome. As coisas, elas vão acontecendo de acordo com a sua demanda, com o seu posicionamento, com a sua força de vontade, com as suas vitórias, com aquilo que você fizer. Não vai adiantar forçar a barra, porque não vai acontecer. Se fosse assim, você juntava uma grana, pegava um empréstimo, montava o escritório e começava a bombar. Mas não é bem assim que funciona. Sobre o escritório, vão surgir aí muitas e muitas dúvidas na hora de você montar. Estava conversando com uma pessoa esses dias, ela estava com dúvida até, um amigo meu profissional da área, estava querendo saber qual o melhor lugar da cidade para montar um escritório de arquitetura. Cara, isso varia muito de cidade para cidade, de público para público, de serviço para serviço, até de quanto tempo você está no mercado, o que você vai oferecer no seu escritório de arquitetura, você vai fazer o quê? Sua prestação de serviço é o quê? Você vai fazer projetos de arquitetura, projetos arquitetônicos, é isso que você vai fazer? Você precisa se posicionar, você precisa definir o que você vai fazer. Muitas das vezes, sabe qual pode ser um diferencial enorme do seu escritório? Simplesmente você ter um lugar para o seu cliente estacionar mais fácil. Às vezes você pensa que você precisa de um escritório de arquitetura no coração da cidade e não é nada disso. Às vezes você precisa de um local que o seu cliente vai chegar na hora combinada, vai estacionar o carro, vai abrir a porta, vai dar 10 passos e está no seu escritório. Às vezes é só isso que você precisa. E não importa se ele vai se deslocar da casa dele até no seu escritório, vai demorar 20 minutos de carro. Ou às vezes ele vai sair do trabalho dele e vai andar 15 minutos para chegar no seu escritório. Às vezes o que ele quer é só estacionar e entrar no seu escritório. Os escritórios dessa área de construção civil, eles não vão funcionar. A gente tem que saber dividir a gestão de negócios. O que você está gerindo, o que você vai fazer. Às vezes você vai montar ali uma lanchonete que vende salgadinhos ali, pastel de vento, aquele caldo de cana, e você monta essa loja ali, essa lanchonete, num centro comercial, que aí você vai atender todos os comerciantes, atender aquele fluxo e toda aquela renca de cliente que vai transitar ali naquele dia. Então o cara passa, ele está com fome, ele olha, ele entra, ele compra o lanche dele e sai. O vendedor de uma loja, ele, no horário dele de almoço, ele não vai almoçar naquele dia porque está sem tempo ou porque está sem grana, mas ele vai fazer um lanche. Então vai na sua lanchonete e compra. Agora, se você é engenheiro civil e faz projeto estrutural, o cara não vai passar na frente da sua loja, opa, um engenheiro civil aqui faz projeto estrutural, vou entrar e vou contratar. Não é bem assim que funciona. Tanto que hoje, não sei qual a sua realidade aí, mas aqui na cidade, os atendimentos eles são agendados. Dificilmente alguém vai chegar tocando a campainha, apertando o interfone, dizendo que está ali na frente. Isso é tudo agendado. Até porque, uma das dicas para você, muitos profissionais não fazem só um tipo de serviço. Então, vai ter muito profissional aí que vai em loja escolher material junto com o cliente. Vai ter muito profissional que vai estar na obra. Vai ter muito profissional que vai estar fazendo outros tipos de serviço e aí não vai estar disponível no escritório o tempo todo. Se não for na base de agendamento, isso não vai acontecer. Então, olha só como é que funciona a coisa.
Então, vão surgindo ali várias dúvidas a respeito de escritório. E o que eu quero falar para você? Quais são os primeiros passos aí para você tomar sua melhor decisão? Primeira coisa, eu vou voltar até na minha história aqui, que é mais fácil, quando eu voltei para casa. Então, o que eu procurei fazer? Procurei entender melhor daquilo que eu fazia. Bom, eu trabalho com prestação de serviço, com mão de obra. Então, o que eu preciso fazer? Pegar mais obras. Então, quer dizer, eu visitei ali outros arquitetos que eu não conhecia, visitei engenheiros. É importante esse conhecimento porque existe a questão da indicação. Então, às vezes, pode ser que seu nome seja lembrado por aquele escritório. Então, você também procura ali correspondente bancário, porque sempre tem obra de financiamento, alguns bancos. E aí, lógico, né, você vai se preparar ali avisando também toda a sua família, amigos. Eu gravei vídeo também. Mandei para todos meus amigos, para a família, para o pessoal entender mesmo qual era o meu momento, o que eu estava fazendo. Que aí você começa a criar uma rede. E aí você vai usando suas redes sociais também para você fazer a sua divulgação. Outra coisa que eu fiz também que foi muito importante foi começar a agregar outros serviços também naquilo que eu fazia, porque uma coisa vai puxando a outra e eu precisava lotar o meu tempo. Eu não podia ficar ocioso. Se eu queria crescer, aumentar meu faturamento, aumentar minha parcela no mercado, essas coisas todas, eu não podia ficar ocioso. Dentro do meu tempo de trabalho, eu precisava estar trabalhando. Quanto mais eu trabalhasse, mais dinheiro eu teria. Isso não precisa explicar muito com relação a isso. Então eu criei outros serviços, não que eu inventei, mas coisas que eu poderia estar desenvolvendo, principalmente coisas que eu não dependi de outras pessoas. Então eu comecei ali a fazer memorial descritivo, comecei a atender clientes de consórcio que queriam construir e precisava apresentar algum tipo de orçamento, alguns serviços ali que precisava de levantar custos para reformas, enfim. Até o Obra Certa foi criado a partir dessas demandas, né? Esse Obra Certa que realmente me disparou, me colocou numa posição bem diferenciada com relação a serviços para agregar valor. Não vou chamar no meu escritório ainda porque eu não tinha, mas nas minhas rotinas de trabalho. E aí, com o tempo que você vai entendendo dos seus procedimentos, você vai se entendendo, dos seus procedimentos, daquilo que você oferece, do seu posicionamento, daquilo que você vai mostrando, você aos poucos você vai abrindo o mercado. E aí o interessante é o seguinte, quando você vai abrindo o mercado, que você vai se encharcando de serviço, você começa a descentralizar algumas coisas, então você começa a sentir necessidade de funcionário, a primeira necessidade que você sente é de trabalhar mais. E aí depois você vai sentindo a necessidade de algum funcionário, de pessoas que façam algum serviço para você. E aí você começa a cada vez mais sentir que essa pessoa precisa estar mais próxima de você. Então você vai surgindo outras demandas e o serviço vai apertando e até que você vai sentindo realmente que você chega um momento, sabe? Você vai vendo que você tem um fluxo de caixa, que você tem um faturamento, você vai vendo que você alcança mês a mês, que surgem novos negócios. Então, aí quando você começa a ter esse faturamento, e quando começa a sobrar, quando você tem perspectiva, você já vai vendo que aquele campo de visão ali, ele começa a se abrir. E você já começa a sentir mais segurança de onde você pode chegar. Então aí você começa a amadurecer a ideia de um escritório, de um local melhor para você trabalhar. Porque a princípio, quando eu estava trabalhando em casa, não é que eu retrocedi não, tá? Eu só não estava mais de porta para mas eu estava ralando, eu estava buscando, eu estava indo atrás dos clientes. Então, nesse momento aí, quantos clientes que eu atendi no shopping? Eu atendi em lanchonetes, eu atendia na casa do cliente,
Quando o cliente me ligava, Fred, você tem um escritório e tal, querendo conversar com você, ou não, eu ofereço um serviço ainda personalizado aqui, é diferente, eu vou até você. Me fala qual é o melhor local para eu te encontrar. Então, muitas das vezes eu atendi em domicílio e muitas das vezes também eu atendi em locais que eram perto da pessoa. Eu trabalho aqui do lado do supermercado, então vamos lá na praça de alimentação. Trabalho próximo ao shopping, ok, vamos lá. Trabalho próximo à lanchonete, eu vou sair e vou lá. E com isso tudo você vai atendendo e vai crescendo. E você automaticamente você vai sentir qual é o melhor momento ali de você montar o seu escritório. Mas resumindo ali, o importante é que você faça uma coisa de cada vez. Não adianta desesperar. Não adianta você montar o seu escritório na marra ali, porque não é ele que vai pegar e vai te garantir casa cheia. Isso aí não vai acontecer. Você precisa, lógico, você precisa de um local de trabalho, mas você pode começar devagar. O importante é que você faça o seu melhor atendimento e cumpra cumpra tudo que você prometer. Cumpra seus prazos, cumpra seus valores, né? Seja responsável e faça suas divulgações. Você vai ver que aos poucos, no dia a dia, você vai crescendo e você vai sentir o momento certo de você avançar. Bom, espero que essa história que eu contei para vocês seja de grande valia. Eu tenho certeza que se eu tivesse escutado esse bate-papo antes de eu montar meu escritório lá, eu teria pensado algumas vezes antes de fazer. Querendo ou não, financeiramente eu tomei prejuízo e eu acredito que nesse vídeo que eu falei para você, essa minha partilha de história, tenho certeza que isso ajuda bastante, porque faz diferença, faria para mim. Então acredito que vai fazer para você. E você pode ajudar outras pessoas também, para que não enfrentem aquilo que eu passei, compartilhando esse vídeo, marcando a pessoa aqui, deixando o seu like, que aí com certeza esse vídeo vai atingir muito mais pessoas e a gente vai poder ajudar um pouco mais. Afinal de contas, ajudar não custa nada e faz muito bem. Então, eu encerro por aqui. Até a próxima.